Como que foi a amamentação pra você com os dois? O começo foi difícil? Foi tranquilo? Sempre é. A gente, como eu disse, na época do Davi não tinha muita informação. Então, quando eu comecei a compartilhar as coisas da maternidade, foi justamente pra mostrar a realidade. Coisa que na época a gente não se via. Sim. Porque era muito romantizado, era tudo muito lindo. E as pessoas que também tinham filho, era tudo mostrava o lado bom. E eu comecei a mostrar o lado ruim. Porque existe o lado ruim. Sim. E eu não tava... É aquela coisa... Apesar do ruim, a gente ama, mas sim, gente, a gente passa por um monte de A gente tem que falar da realidade, me poupe, né? Ser mãe é incrível, mas, meu amor, ser mãe sofre. Me poupe. Mas é isso. Quando eu comecei a falar de maternidade, foi aí que eu tive um público muito grande, porque eu comecei a mostrar a realidade. E era isso que faltava. As pessoas se sentiam sozinhas e culpadas como mãe. Porque achavam que era a culpa dela, que era só ela, que era ela que de repente queria se trancar no banheiro, não ver mais o filho, queria deixar o filho chorando, queria sumir. E isso traz um pouco de culpa e julgamento de quem faz, né, das pessoas que estão olhando isso. Eu falo, é óbvio assim, você já tem aquele pré-julgamento. Você vê num shopping aquele mãe e uma criança jogando no chão, você fica assim, criança mimada, e olha essa mãe. Cara, não julga. Só quem julga é mãe. Eu falo, só quem tem direito de falar é uma outra mãe. E ainda assim, tem mães que adoram julgar. Sim. São as que mais julgam. Você tá falando isso, até um episódio que eu gravei esses dias, eu tava falando justamente disso. Eu tava numa festa, e aí uma amiga minha que tem filho, o filho tava lá, enfim, fazendo birra, tava na fase. E aí uma outra amiga minha que não tem filho, tipo, depois veio falar, ai, você viu? Eu falei, não fala. Não fala porque você não tem filho. Exatamente. Você não sabe o que é. É muito fácil quando não tem, falar... Eu faria assim, eu faria assado. Porque se fosse comigo, falei, espera quando chegar a sua vez, você fala. Você não tem... E outra, por mais que chegue a sua vez, você não tá passando pelo que ela tá passando. Porque cada realidade é uma. Você não sabe o que ela tá vivendo na vida dela. Aí eu falei, não fala, porque eu fico puta quando eu vejo alguém julgando, tipo, uma mãe, uma atitude. Porque eu falo, é muito fácil julgar estando fora, tipo... As pessoas julgam demais tudo. As pessoas são hipócritas, eu falo, as pessoas são completamente hipócritas, porque elas, inclusive, fazem coisas que elas adoram julgar nos outros, sabe? Então, assim, na época eu comecei a mostrar muito isso, inclusive com a amamentação. Assim, o Davi, graças a Deus, mamou super bem, ele foi até 2 anos e 1 mês. Né, claro, assim, eu tive fase, tipo, de ir pra Disney, nos Estados Unidos, dele com 1 aninho, acabou de botar 1 aninho, ele não comia nada lá, era só meu peito. E o Davi, não adiantava eu tirar o peito, tirar leite, ele não pegava a mamadeira. Ai, Gi, também não, ela é dessas. Depois de 6 meses, ó, é o que eu falei, eu me virava nos 30, porque quando eu tive o Davi, amamentava, eu tinha meu ex-marido, aí eu tinha viagens pra fazer aqui pra São Paulo, outros lugares. Assim, era meu ganha-pão, eu tinha que fazer. Às vezes até meus maridos ligavam assim, você quer ser mãe? Eu falei, sou mãe, você paga as minhas contas? Eu sou mãe, mas eu continuo meu trabalho, meu filho. Se vira aí também, o filho é seu, você cuida. Eu me lembro exatamente um dia que eu cheguei em casa e ele aqui, ó, toma, ele sente só sua falta. Eu falei assim, oi. Assim, bizarro. Mas eu tirava leite, ainda conseguia deixar o leite pra darem, né? E eu tirava com o negócio de extrator de leite manual. Então, e assim, eu tentava tirar o máximo de leite justamente pro meu marido não encher a boca pra falar nada. Pra você ver, da jogada, enfim. Então, assim, eu ficava horas de madrugada tirando. Às vezes eu espaçava a mamada do Davi pra eu poder ter mais leite pra poder tirar. Era bizarro. E eu sofri muito no começo, porque é aquilo, a gente não tem informação, naquela época não tinha informação, não se falava muito sobre isso. Então assim, meu peito rachou, sangrou, doía horrores, mas doía muito, muito, muito. Eu não tinha minha irmã que teve outro filho ou alguma amiga que pudesse compartilhar da mesma experiência, até porque cada amiga minha tem um estilo de maternidade diferente. Tem uma amiga minha que ela, Raquel, você é louca de ser livre demanda. Eu queria livre demanda. E ela dava, na verdade, de 3 em 3 horas. Todo lado tem um bom, um lado ruim, né? Então, assim, ao mesmo tempo, a livre demanda é qualquer hora que a criança vai mamar, não importa a situação. A hora que ela quer. A hora que ela quer e acabou. E eu dava e oferecia o peito a hora que quisesse. E foi muito bom, porque o Davi, ele amava meu peito. Então, por exemplo, na hora de dar a vacina, era o meu peito, ele dava uma picadinha, ele só fazia assim, enfiava o peito de novo, ele mamava. Quando ele ficava doente, era o meu peito que acalmava ele, sabe? Então, assim, meu peito me salvou em várias ocasiões, de ele com fome, dele com sono, dele com tudo dava meu peito. E, assim, as pessoas olhavam também, porque eu tinha até um pano próprio, comprei nos Estados Unidos, sei lá o que, colocava nos Estados Unidos, as pessoas não podem amamentar na rua, né? Tipo, eles são bem julgados com isso.
E eu falava, ih, tô fora. Larguei aquele pano de lá, enfiava o peito mesmo e tá tudo certo. Eu fazia isso em vários lugares, sabe? Às vezes meus maridos assim, ai, cuidado. Eu falei, cuidado não, gente, tô amamentando. Acabou, não tem essa. E eu, engraçado com a maternidade, com essa questão de amamentar, eu tirei um pudor. Porque existia aquilo até de trabalho, eu vou trocar de roupa ali, não sei o quê. Não, gente, eu mostro meu peito, tô nem aí. Pagou o peitinho, não tô nem aí. Gente, eu tô nem aí mesmo, sabe? Eu acho que eu perdi pudor pra tudo. Real, assim. E graças a Deus eu tenho o Dani, que ele é muito tranquilo em relação a isso, assim. Ele é uma vibe maravilhosa. Eu faço as coisas, as pessoas falam assim, nossa, o Daniel, deixa. Eu falei, gente, tem que deixar não. Mas eu sei que a maioria dos homens... Ele é tranquilo. Ele é muito tranquilo. E com o Joaquim, já foi mais complicado. Não complicado, eu já tive uma orientação, né, de amamentação antes, até porque uma amamentação é uma coisa, outra amamentação é outra. Nunca vai ser igual. E era isso que ela falava. A Ana, maravilhosa, ela falava assim, olha, não crie expectativas, porque pode ser que o Joaquim venha e não mame como o Davi mamava. E aí a pegada era diferente, eu aprendi a dar de forma diferente pro Joaquim, porque o Joaquim, ele abria a boca, mas não tanto, foi diferente. Uma coisa que foi natural com o Davi, não foi tão natural com o Joaquim. Eu já tinha mais um certo cuidado com o Joaquim. Até porque também tinha isso, ele não mamava muito tempo. E aí ele mamou até uns 7 meses. Eu comecei a inserir a mamadeira a partir do 6º mês, quando ele começou a alimentação, que ele também comeu muito bem. Mas ainda rodava muito durante a noite. E aí eu inseri a mamadeira para ver se era essa questão de mamar, ou de leite, ou pra ver quanto... Na verdade, a minha primeira vez foi tirando meu leite pra ver quanto que ele mamava na mamadeira. Porque eu falei, gente, não é impossível que ele... E ele mamava muito menos. Então era aquela questão, ele mamava sempre muito, mas pouquinho. Então, por exemplo, muitas um bebê vezes, que mais pouquinho. Naquele período, sei lá, mamaria 180 ml, ele mamava 80. Então eu comecei a perceber isso, né? E aí, aí foi aquela questão, eu comecei a tirar meu leite, dando pra ele, tirando leite, até o momento que eu comecei a inserir o complemento, dando, e ele preferia mais a mamadeira, né? Ele preferia. E essa questão, o Joaquim não era, eu falo que é fã, que é a vida que o Davi até hoje mete a mão no meu peito. Ele adora o peitinho. Mas o Davi dormia com a mão no meu peito. Depois de 4 anos de idade, ele ainda dormia com a mão no meu peito. O Joaquim não, o Joaquim eu tentava fazer o que eu fazia com o Davi, com o Joaquim, de dar o peito na hora da vacina, dar o peito pra acalmar. Ele não era muito fã, assim, ele não era aquilo que era a vibe dele. E tá tudo certo. E aí com 7 meses ele já tava mais mamando a mamadeira. Aí eu já, tipo assim, eu inseria meu peito, ele não pegava mais. Aí foi parando e aí sozinho. Secou, já não... Com o Davi, como que foi a decisão do desmame? Também foi natural ou você que decidiu, assim? Assim, foi uma pressão, na verdade, também. Porque eu já tava namorando com o Dani. 2 anos, eu me separei quando o Davi tinha 10 meses. Foi em dezembro. E aí, logo depois, eu também comecei um relacionamento com uma pessoa. Eu continuava amamentando. E tinha aquela questão assim, não toca no meu peito, vai ser leite, sabe? Não, mas assim, a pessoa não teve aquela experiência do filho, não sei o quê. Então, eu sentia um pouquinho de vergonhinha por causa disso. Continuei amamentando. E quando eu conheci o Dani, continuava amamentando, mas não em público. Sabe, tipo assim, era só uma forma de acalmar o Davi, ou às vezes era de dormir, não era uma alimentação pro Davi, era mais um aconchego. E eu gostava daquele momento nosso. E aí, a Daniela falava assim, Daniela, Raquel, você vai matar até quanto tempo? Pelo amor de Deus. Aí foi uma coisa que foi meio que natural, ele também não... Aí eu falava assim, filho, peitinho agora da mamãe, tá? Mas ele continuava metendo a mão. Então ele dormia enroscando meu mamilo. E aí, em vez de ele mamar, ele ficava metendo a mão. Então, foi uma coisa natural, não foi forçada. Ou tipo assim, não. Foi uma coisa... 2 anos e pouco já, né? Tipo, 2 anos, que tem gente que quando chega a 2 anos, a criança não quer largar. E dizem que é mais difícil, porque já entende, né? Tá. Mas não sei, é muito relativo, né? Acho que é muito de cada criança também. Essa moça trabalha comigo, o filho dela com 3 anos e meio não mamava. Ela tinha leite, tá? Aí eu cheguei em casa, ele já quer tetê. Aí ela dava. Mas assim, o meu também não tinha tanto leite, era mais isso, aconchego mesmo. Mas ele gostava de ficar mexendo, então foi mais pra esse lado. Vocês acabaram de assistir um pedacinho desse episódio aqui no canal de cortes, mas se você quiser assistir o episódio completo, tem link aqui embaixo na descrição. Tem lá no meu canal do YouTube Fabi Santina e tem também nas plataformas de áudio, mas tá tudo aqui na descrição. Vai lá assistir.